Graça e paz do Senhor Jesus. Espero que você tenha tido uma semana abençoada, uma semana na companhia da bondade, da graça, da misericórdia do Senhor e tenha obtido vitória de todas as suas lutas, as suas demandas durante essa semana que passou. E hoje, domingo, dia do Senhor, estamos aqui mais uma vez para incentivar, a reflexão da palavra de Deus. Nós estamos nesse mês de outubro falando acerca da comunhão. Nós já trouxemos aqui uma reflexão acerca do que é a comunhão, do porquê ela é tão importante para nós como pessoa, como comunidade, como igreja, né? Também já falamos acerca de como melhorar a nossa comunhão. E hoje eu queria refletir com você, baseado aqui em Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12, sobre o tema vantagens, algumas vantagens de uma vida de comunhão, não é? E esse texto foi escrito pelo sábio Salomão. Ele diz assim para nós: melhor é serem dois do que um, porque tem maior paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormiram juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esse texto ele é muito usado para casamento, né? Mas nós entendemos que seja qual for o relacionamento, sozinho não é a melhor viagem, né? David Cornfield, o autor dessa série de livros, onde a primeira delas é Crescendo na Comunhão, ele tem um lema que ele ensina pra gente nesse lema que sozinho não, né? E nós podemos ver que o próprio Jesus, ele nos ensinou isso na prática, né? Percebe que quando Jesus, durante o tempo do seu ministério aqui, ele andou sempre acompanhado. Você nunca via Jesus sozinho. Ele escolheu seus discípulos e ele andava sempre na companhia dos seus discípulos. Quando ele começou a enviar os discípulos em alguma missão, não é? Ele nunca enviava um discípulo sozinho. Geralmente eles iam no mínimo 2, não é? Para cada destino fazer alguma atividade, cumprir com alguma missão destinada por Jesus. E isso tem, não é, uma razão. Isso era intencional, isso não era simplesmente uma coincidência, isso era intencional. Jesus sabia, não é, que, como diz o sábio Salomão aqui, ao escrever Eclesiastes, versículo 9, ele começa dizendo: melhor é serem 2 do que 1. Existem algumas razões porque é melhor serem 2 do que 1. Ele começa aqui ainda no versículo 9, ele dá a primeira razão do porquê é melhor serem 2 do que 1. Não é? Aqui ele diz que os 2 juntos têm melhor paga do seu trabalho. Ou seja, nós vimos aqui implícito aqui nesse versículo, nessa frase aqui, o poder da sinergia. Ou seja, o que é a sinergia? A sinergia é um esforço conjunto, né, para realizar uma atividade em comum, e esse esforço das duas partes vai trazer um resultado impressionante, não é? Se a gente for ver o conceito de sinergia, nós vamos ver que sinergia ela é uma força mobilizada onde o todo ele é maior do que a soma das partes. Ou seja, no final do trabalho, dessa força cinética do trabalho em conjunto, em equipe, né, se for somar o total de força
individual, ou seja, cada um investindo a sua, irá dar um total. Agora, quando reúne uma equipe, seja de 2, de 3 ou mais, para fazer determinada atividade, a soma, não é, desses esforços, o total desses esforços vai dar muito mais do que seria a força, não é, dos 2 ou 3 separadamente. Então, nós vimos aqui que é melhor serem 2 do que 1, porque esse poder sinérgico potencializa de tal forma os resultados que os rendimentos do resultado é muito maior do que se cada um estivesse investindo a sua força de forma individual, né? Em Hebreus, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, o autor de Hebreus aqui está dizendo que a gente precisa considerar uns aos outros e nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de congregar, ou seja, não deixando de estar em comunhão uns com os outros, né, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, ou seja, aconselhemos uns aos outros, não é, a estar juntos, a estar em comunhão, porque o resultado da comunhão é muito mais rentável, muito mais, não significativo do que se cada um estiver tentando caminhar sozinho, realizar as atividades sozinho, cumprir os seus objetivos sozinhos. Então, vamos nos estimular uns aos outros a estar, né, em comunhão, na prática do amor, das boas obras, porque o resultado do nosso esforço em conjunto é muito maior do que investirmos os nossos esforços separadamente uns dos outros. Aqui em Eclesiastes, no versículo 10, diz assim: porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Ou seja, é melhor estar juntos, é melhor estar em comunhão, porque existe aí no seio da comunhão uma proteção preventiva e também curativa. Ou seja, aqui o autor está falando da possibilidade de queda. Olha só, interessante, né? Nós sabemos que por causa das adversidades que nós enfrentamos na vida, por causa dos desafios, das lutas, dos problemas, dos sofrimentos, né? Muitas vezes nós podemos estar em uma situação tão vulnerável que nós corremos o risco, não é, da queda. E aqui ele fala do benefício de estar junto com alguém. Se eu estou sozinho, eu não tenho onde me apoiar, eu não tenho com quem contar. Mas se eu estou juntamente com mais uma pessoa, pelo menos, ou seja, no contexto que ele está falando, melhor é serem 2, né, do que 1, ele vai me dizer que se eu tenho mais uma pessoa junto comigo e eu me encontrar numa situação de dificuldade, eu tenho onde me apoiar. Eu tenho como pedir socorro, né? E às vezes a gente pensa que a gente chega assim a um estágio da vida cristã que está tudo muito bem, que nada nos abala, não é? Mas nós sabemos que a coisa não é assim, não, né? Nós sabemos que a vida ela é um desafio para todo mundo e esse desafio é sempre crescente, né? Sempre nós vencemos um desafio, outro vai aparecer. Às vezes a gente tem um tempinho de refrigério, né? Para a gente recobrar as forças, mas logo estará aparecendo um novo desafio na nossa frente, uma nova luta, um novo problema, né? E muitas vezes nos deixa assim admirados,
E se nós estivermos sozinhos, nós corremos o risco de nos desanimar, né, de pensar que o problema é grande demais, de pensar que dessa vez tá complicado de vencer, não é? Mas nós precisamos aprender com a palavra de Deus, porque ela tem aí para nos ensinar, não é? Então, outra coisa, no versículo 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Nós sabemos que o frio, ele tem um efeito interessante sobre o nosso corpo físico, né? Sobre o nosso corpo humano. Nós vemos que o frio, ele causa assim, uma diminuição da temperatura corporal, ele reduz aí a capacidade de resposta do nosso sistema imunológico e ele favorece então a atividade de vírus, né, do vírus respiratório, de tal maneira que o nosso organismo fica suscetível a infecções, né? Infecções essas que a princípio parece ser uma coisa à toa, uma gripezinha à toa, uma rinite à toa, não é? Uma pneumonia, coisa à toa, porém são pequenas coisas, pequenos problemas de saúde que quando não devidamente tratados, eles podem ir evoluindo de uma tal maneira, né, que pode chegar ao ponto de comprometer a nossa saúde, a nossa vida, não é? E muitas vezes pode até levar ao óbito. Às vezes a gente subestima uma pneumonia, pensa que uma pneumonia é facilmente tratável, mas existem vários tipos de pneumonia, né? E muitas vezes pneumonia pode ser a causa de muitos óbitos, pode ser, não é, né? Então, tudo isso muitas vezes é o quê? Consequência de algo não devidamente tratado. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que existe no mundo material é uma sombra do que existe no mundo espiritual, né? E emocional também. E nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito, ou seja, nós temos a nossa vida física, mas a nossa vida mental, a nossa vida emocional está aí presente em todo o tempo, a nossa vida espiritual. E assim como na vida física, o frio tem esse poder, não é, de afetar o nosso organismo, de causar prejuízos no nosso organismo a ponto de nos oferecer risco na nossa saúde, até mesmo na nossa vida. Da mesma maneira, espiritualmente falando, né, nós podemos enfrentar o frio. Geralmente chega a estação do frio um dia ou outro para todo mundo, não é? Diferente das estações aí do universo, onde chega para todos, né? Quando é verão, para todos nós aqui é verão, quando o inverno chega para nós todos, vamos dizer assim em termos de Brasil, né? Nós vivemos todos, né, na nossa nação, todos a mesma estação. Quando um está vivendo o inverno, todos estão vivendo, mas no mundo espiritual é um pouquinho diferente. Cada um vive uma estação, não é, de acordo com o estágio de vida que ele está vivendo, né? E a estação fria chega para todos, um dia vivencia. E nós precisamos saber que nós precisamos cuidar na estação do frio, porque o frio pode nos alcançar, nos atingir, nos afetar, não é, de tal maneira que nós podemos ficar prejudicados, né? Então, aqui o Salomão está falando, né, do frio do corpo físico, não é? Que se um está com frio, se dormir junto, um está com frio, não é? Um aquenta o outro, um aquece o outro. Então, a gente sabe que existem recursos para o frio, né? Existem agasalhos para o frio, mas a presença humana, ela potencializa essa capacidade de aquecimento, né? Um corpo vivo, ele transmite energia para o outro corpo vivo e o aquece, né? Então, quando nós emocionalmente, espiritualmente, às vezes somos afetados, ou seja, nos esfriamos
Quando é que isso ocorre? Geralmente isso ocorre depois de uma grande realização, onde você pensa que está tudo bem, que está tudo ok, que você está dominando a sua vida, que você está tendo controle da sua vida. Geralmente nós nos distraímos, desfrutando desse bem-estar, e muitas vezes isso é algo assim tão prazeroso que às vezes a gente esquece de tomar conta, de cuidar, da nossa vida para que ela não se esfrie. E aí, o que acontece? A gente está tão bem que às vezes a gente pensa, não, hoje eu não tive tempo de orar não, porque eu estava desfrutando disso, daquilo, aquilo outro, então eu vou orando, enquanto eu vou vivendo, eu vou orando, e a gente passa a pensar que os nossos momentos de devoção podem ficar para depois, e a gente vai então sendo levados por aquela onda de bem-estar, de prazer, e às vezes a gente não ora hoje da maneira que a gente orava no dia a dia, a gente não tem às vezes o tempo suficiente para parar e refletir e ler a Bíblia, até porque eu estou muito bem, então amanhã eu faço isso, não deu hoje, mas tudo bem, amanhã eu faço, e isso passa um dia, passa 2 dias, de repente, eu não pude ir à igreja hoje, mas tudo bem. Semana que vem, hoje também não deu para ir no pequeno grupo, não deu para ir na reunião, mas tudo bem. E a gente pensa, não, mas eu estou bem. E quando a pessoa vai se perceber, tem dias que ela não alimenta a sua alma com a presença de Deus. Tem dias que ela não alimenta a sua alma com o pão do céu, que é a palavra de Deus, com a água viva do céu, que é a palavra de Deus, Com o próprio Jesus, que ele diz que ele é a água viva, que nos dessedenta. E de repente acontece alguma situação em que eu preciso de força, em que eu preciso de coragem, que eu preciso de perseverança, e de repente eu me sinto desnutrida, eu me sinto fraca, Porque assim como se eu deixo de comer hoje, se eu me alimento mal hoje, se eu me alimento mal amanhã, e 2 dias, 3 dias, uma semana, eu já vou sentir no meu corpo físico uma fraqueza, E de repente o vírus da gripe aparece por aí, o meu corpo está sem imunidade e a gripe me pega. E eu fico dias e dias lutando, vou precisar de ajuda, vou precisar às vezes de profissionais, de medicamentos, Por quê? Porque eu enfraqueci e não tive resistência para combater aquele mal que me sobreveio. Espiritualmente é a mesma coisa, Então, acontece que às vezes a gente vai descuidando e de repente a gente se vê espiritualmente fraco e frio. Tem nada a ver, tá tudo bem, mas da noite pro dia, a gente acha que é da noite pro dia, você tem que enfrentar uma situação que você no momento não se sente preparado por ela. E aí, o que fazer? O versículo 10 diz assim: porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Ou seja, viver em comunhão, andar com o outro, vai me proporcionar resistência, e vitória na luta. Ou seja, quando a luta me sobrevém ou quando a tentação me sobrevém, eu tenho com quem compartilhar, eu tenho com quem pedir socorro, e os dois podem oferecer resistência, os dois podem entrar na luta para que eu não seja vencido, mas que eu obtenha vitória nessa luta, E nós vimos que ninguém está imune a esse tipo de luta, de problema, não só de esfriamento, mas de dificuldade de uma forma geral mesmo, não só do esfriamento, mas de ser acometido por problemas persistentes que minam as nossas forças, as nossas energias, O apóstolo Paulo viveu isso. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, ele
Se a gente for acompanhar aqui, a gente vai entender direitinho o contexto onde ele fala, não é? 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 5, Paulo, ele estava enfrentando muitas dificuldades nas suas viagens missionárias, no seu ministério, não é? Ele que era já um cristão maduro, já experiente, experimentado, aprovado, não é? Ele aqui, ele é capaz de reconhecer que não tem dessa questão de que eu sou cristão maduro, eu aguento a situação, não, nós somos humanos. Por mais que sejamos, né, cristãos adultos, que conheçamos a palavra de Deus, não basta só conhecer a palavra de Deus é pão, né, que nos alimenta no dia a dia, para nos fortalecer, para a gente enfrentar situações ameaçadoras, né? E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, esses 2 versículos, pelo menos, que qualquer um está, não é, sujeito, e ele estava, a despeito de tudo que ele já tinha vivenciado, vencido, sido provado e aprovado, ele diz assim, ó, porque chegamos nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, né? Então, ele estava vivenciando aqui uma situação em que a sua vida externa, quando ele olhava para a sua vida externa, era luta por todos os lados, né? Eram aflições, eram acusações, falsas acusações, eram problemas de toda a natureza, e quando ele olhava para dentro dele, ele via que ele não era em si mesmo aquele gigante, mas que ele temia. A diferença é que ele enfrentava os seus temores, ele enfrentava o seu medo, e Deus o honrava, né? E aqui diz que ele foi confortado quando Tito chega para estar com ele. Ou seja, aqui prova aquilo que a gente está falando, né? Atesta isso aí, que a presença do outro, andar com o outro, nos encoraja, nos dá coragem para resistir e para continuar lutando para chegar, não é, a vitória no final da luta. Nós vimos então aqui em 2 Coríntios uma forma maravilhosa onde Deus usa o outro, não é? Como usou Tito na vida de Paulo, no momento em que ele estava, né, fragilizado, que ele estava cansado, que ele estava abatido, que ele estava precisando de companhia, que ele estava precisando das suas forças renovadas, né, que ele precisava se sentir que ele não estava sozinho, né? É maravilhoso ver como Deus usou Tito, né? E só de Tito chegar, ele já se sentiu confortado, né? Então a gente vê que Deus usa o outro para nos amparar e para nos sustentar nos momentos em que a caminhada pesa, que a caminhada fica difícil, em que está difícil dar mais um passo sozinho, né? O outro vem então para estar presente, para oferecer ali companhia, e as nossas forças podem ser renovadas, e nós podemos recobrar o ânimo para continuar, né? Para prosseguir. Nós vimos aqui no versículo 12 também, onde diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade, né? Então nós vimos aqui que muitas vezes na vida nós nos encontramos em situações onde o outro quer nos vencer, né? E nós temos aí um inimigo na nossa vida. Todos que confessam Jesus têm um inimigo na nossa vida que o seu objetivo é matar, roubar e destruir. Ou seja, se ele não puder destruir, ele quer pelo menos matar. Se ele não puder nos matar, ele quer pelo menos nos roubar, né? Então, às vezes sozinhos,
chega um momento que a gente se sente sem forças, assim como Paulo, né, estava ali pelejando, fazendo a obra, mas às vezes estavam oferecendo tanta resistência para ele que ele se via assim desfalecendo, né? Mas quando Tito chegou ali, ele provavelmente olhou e pensou: ai, não estou mais só no meio de todo esse povo que está aqui me oferecendo resistência, querendo me vencer, né, querendo prevalecer, mas agora tem mais um para somar forças comigo, né? E aqui no versículo 12, parte B, diz: o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Que 3 dobras são essas, né? Ou seja, é o esforço, é a soma do esforço de um e de outro, vamos dizer aqui de Paulo e de Tito, né? E a presença de Deus na vida de cada um deles, né? Que isso aí é o segredo para nos tornarmos pessoas invencíveis, né? Então, nós podemos olhar e ver que existem muitas vantagens mesmo da gente viver uma vida, não é? Um estilo de vida onde a comunhão ela é uma realidade na nossa existência, no nosso dia a dia, né? Ou seja, em tudo que nós falamos aqui, eu quero resumir para você em 5 pontos, né? Ou seja, se eu me disponho a uma vida de comunhão com o outro, eu tenho como benefício a proteção mútua, ou seja, o outro me protege quando eu preciso, eu posso proteger o outro, né, quando está em situação de ameaça, de queda. E se porventura a gente não conseguir evitar que a queda ela venha a acontecer, que ela seja uma realidade, porque Tiago 3,12 fala que todos nós tropeçamos em muitas coisas e às vezes o tropeço é tão forte, é tão de supetão, que às vezes é inevitável a queda, mesmo que às vezes o outro tenta ajudar, às vezes é inevitável, às vezes ela acontece. Agora, se isso acontecer, nós temos um consolo, nós temos um conforto, né? Salmo 37, versículo 24 fala assim: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Eu posso imaginar aquele momento que a gente tropeça e cai, e tem o outro na nossa frente, ele estende a mão, você segura na mão do outro e tem forças para se levantar, né? Então é isso que Deus faz, Ele usa o outro para nos ajudar, para proteção mútua, para nos ajudar e para a gente ajudar o outro também, não é? Outro benefício é o rendimento dos nossos esforços, né? Essa questão do poder sinérgico. Juntos eu tenho um resultado X. Sozinho eu tenho um resultado X, juntos o meu resultado é muito maior. A soma dos nossos esforços me dá a mim e ao outro um resultado muito maior, né? O outro benefício é aquecer-se aquecer-se mutuamente, física, emocional, espiritual, não é? Então, sozinhos até é possível, só que requer muito mais força, muito mais tempo, muito mais energia, o sofrimento pode ser muito maior, não é? E quando é um resultado, é uma luta com o resultado do esforço dos dois juntos, esse aquecer-se, não é? Aquilo que eu preciso vem mais rápido, não é? Ou seja, eu corro menos risco, tanto na vida física, emocional, quanto espiritual. Eu chego nos meus resultados mais rapidamente e com menos desgaste de energia e de força, né? A quarta razão, né, porque levar uma vida em comunhão me traz vantagens, é que eu posso oferecer resistência, né? Na adversidade eu posso ter ajuda do outro para eu oferecer resistência ao inimigo, para eu não ser vencida pelo inimigo. Quando eu estou ali pensando, eu não dou conta mais,
eu vou entregar os pontos, assim como Moisés. Lembra quando Moisés estava, não de mãos levantadas, clamando para o exército de Israel que estava numa peleja tremenda, numa batalha tremenda, em que ele ficou de manhã até a tarde orando de mãos levantadas. De repente as suas forças acabavam e as mãos dele iam caindo, desfalecendo. O que ele tinha? Ele tinha os seus discípulos, não Josué e Ur, que estavam do lado dele para sustentar os seus braços, sustentar suas mãos levantadas para continuar intercedendo, porque cada vez que as mãos dele descia, Israel era vencido, mas toda vez que ele se levantava e enquanto se mantinha de mãos levantadas, Israel, ele vencia, ele não era vencido. Então, nós precisamos do outro para oferecer resistência, para vencer, os inimigos, para não sermos vencidos pelos inimigos e também para resistir, para vencer os inimigos, as duas formas. Então, meu amado irmão, irmã, vamos olhar com carinho para esse nosso tema desse mês, que nós precisamos estar aprendendo e crescendo na comunhão. E de repente você pode pensar assim, mas você está falando aí só desse lado bom, da vida em comunhão, desse lado aí que parece que só tem vantagens a vida em comunhão, mas de repente você pode me dizer, mas não, mas viver em comunhão, viver em sociedade, em comunidade, relacionamentos, é uma coisa não é muito simples assim não. Você está falando assim uma coisa meio que utópica tal. Não, olha só, eu quis falar de propósito esses benefícios, mas na semana que vem nós queremos falar um pouquinho acerca dos desafios que nós temos, que nós enfrentamos para viver em comunhão. Vamos pensar um pouquinho, refletir um pouquinho juntos acerca de como nós podemos enfrentar de uma forma assertiva, de uma forma adequada, as dificuldades decorrentes da comunhão. Então tudo na vida é uma dualidade, tudo na vida tem os dois lados, nada existe um lado só, tudo tem os dois lados como uma moeda. Então, enquanto isso, nessa semana, eu queria que você já fosse pensando nas dificuldades que você tem, que você já enfrentou ou enfrenta em relação à comunhão, e que você fosse já permitindo, abrindo o seu coração, que o Espírito Santo começasse a ministrar na sua vida, entendendo que tudo na vida tem o lado bom e tem o lado difícil. Então, não é porque tem o lado difícil que a gente vai abandonar. Tudo que é difícil é porque é valioso. Então a comunhão pode ser muito boa, pode ser muito difícil, mas uma certeza, ela vale a pena, e ela é uma bênção. Jesus viveu isso, recomendou isso, deixou ensinamentos para isso, e nós estamos aqui pensando nisso para poder repetir isso que Jesus espera de mim e de você. Que Deus abençoe sua vida, sua semana. O Espírito Santo ministre ao seu coração e fale aquilo que você precisa ouvir e que eu de repente não mencionei, não falei. O Espírito Santo fala com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Semana abençoada e vitoriosa.